Bom dia a todos. Declaro aberta a sessão. Declaro aprovada a ata da sessão anterior, uma vez que não houve manifestação. Foi dispensada a leitura. Inicialmente, nós temos uns processos que vão ser retirados de pauta. Tem o número 3, que eu sou relatora, que tem uma petição para ser examinada, é o 636-2014-001-03005, um recurso ordinário que está retirado de pauta. Tem o processo número 1 e o número 5 do PJE, que também estão sendo retirados de pauta a pedido da doutora procuradora do Ministério Público. E eu vou passar a palavra ao secretário para ele fazer o pregão desse processo para ficar registrado. Retirados de pauta da sala, Dr. Vitor Salino, o 22 da pauta, que é o processo número 10.799.27/2015, e o 31 da pauta, Dr. Vitor Salino, 11.730.23/2014, vista para o parecer do Ministério Público do Trabalho. E tem o 45 da pauta física, né? 45 da pauta. 45 da pauta, que está sendo retirado também, porque tem uma petição de acordo, o relator, doutor Alexandre. Eu também passo a palavra ao secretário para o pregão. O agravo de petição 24/2016-024, relatoria doutor Alexandre Wagner de Moraes Albuquerque. Então, agora vamos dar início ao julgamento dos processos. Eu passo a palavra ao secretário para o pregão, seguindo a ordem regimental. Também tem mais um retirado de pauta, que é o do doutor Paulo Maurício, da PJE. Também nós vamos pregoar, pode falar. Processo número 10.613.82/2016. Também retirado. Agora vamos julgar os da pauta física. Iniciamos sustentação oral, processo pauta física, pelo processo número 6 da pauta, é o RO 895/2014. A relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida, e revisão do excelentíssimo juiz, doutor Vitor Salino de Moura Essa, recorrente Lojas Americanas S.A., e recorridos José Antônio Fernandes, Minas Goiás Transporte Limitado, Afonso Moreira de Souza e Reinaldo Barreiras. Inscrito para a sustentação oral, doutor Carim Abreu Sader Júnior, pela recorrente. Bom dia. Recorrente, então, na conclusão... Aguardo a manifestação, senhor presidente. Na conclusão, eu estou conhecendo, rejeitando a preliminar e negando o provimento. Ok. Bom dia a todos. Inicialmente, a recorrente reitera as informações acerca da relação mantida com com a outra reclamada, Minas Goiás Transporte. A Lojas Americanas, conforme é sabido e notório, é uma loja varejista de gêneros alimentícios que recebe diariamente diversas mercadorias para comércio ao público em geral. Desta feita, ela manteve contrato de prestação de serviço com a Minas Goiás Transporte para fazer o transporte das cargas e recarga e descarga de mercadorias dentro das docas das Lojas Americanas. Por isso, ao longo do processo, foi apresentado diversas manifestações das Lojas Americanas sobre de que a real empregadora do recorrido sempre foi a Minas Goiás Transportes, a qual admitiu, pagou salários, demitiu, e inclusive o mesmo moveu a ação sendo representado pelo sindicato, que mais para frente eu vou tratar desse assunto, onde não resta dúvida do vínculo mantido com a Minas Goiás. O contrato de prestação de serviço entende a recorrente que é válido, na medida em que a Lojas Americanas é uma loja de comércio de gêneros alimentícios varejista, que apenas tem contrato com uma terceirizada para fazer o transporte de mercadorias dessa loja. Então não há necessidade alguma e indício qualquer de que houve fraude na terceirização. Eu peço vênia para transcorrer a menção do juiz de primeiro grau, onde ele disse que a Lojas Americanas terceirizou atividade fim. Eu confesso que eu gostaria de saber se o contrato de prestação de serviço é de transporte de mercadorias. A Lojas Americanas não possui, não tem nenhum motorista transportador no seu quadro de funcionários. Ele sempre esteve prestando serviço para Lojas Americanas, apenas exercendo as tarefas de transportador e carga e descarga de mercadorias dentro da loja. Óbvio, ele transportava mercadorias no seu caminhão, a Minas Goiás Transporte, a outra reclamada, chegava na loja, descarregava
a mercadoria dentro da doca da Lojas Americanas e retornava quando precisava buscar novos produtos que ficaram em estoques para ser devolvidos para os fornecedores, também adentrava na loja, mas não tinha nenhuma relação com supervisor algum da Lojas Americanas. Eu vou esclarecer uma situação que ficou um pouco confusa na instrução, que é o seguinte, tanto o recorrido e tanto a testemunha do recorrido eram funcionários da Minas Goiás Transporte. Essa empresa, ela quebrou. E uma outra empresa que depois veio assumir o contrato de prestação de serviço com a Lojas Americanas, a Comboio, acabou aproveitando todos esses funcionários. Por isso que existe a menção na ata de instrução que ele sempre trabalhou para a Lojas Americanas, porque após o rompimento do contrato com a Minas Goiás, a empresa que veio a quebrar, a nova transportadora, a Comboio, ela absorveu todos esses funcionários e inclusive ele continua prestando serviço para Lojas Americanas, agora na nova empregadora Comboio, fazendo o quê? Carga, descarga e transporte de mercadorias que ele leva 2, 3 vezes por semana para Lojas Americanas. Sobre o recebimento das verbas rescisórias que foi pleiteada na ação 1305 de 2014, ao qual o recorrido é representado pelo sindicato, eu chamo a atenção pelo seguinte: o juiz de primeiro grau, após o encerramento da instrução, após inclusive a minha manifestação, requereu que o recorrido, o reclamante, apresentasse o comprovante de homologação da desistência do processo do sindicato ao qual foi deferido o recebimento das verbas rescisórias. Ele não o fez. Ele apenas juntou a petição de desistência, a qual não foi apreciada naquele juízo. Inclusive, o juiz que fez os trabalhos da audiência de instrução teve o cuidado de, na hora da audiência, pesquisar no processo, é um processo do TRT, não é PJE, para ver se havia algum despacho homologando a rescisão, a desistência. Inclusive, ele menciona na sentença que compete à reclamada solicitar o abatimento em eventual crédito. Como ele não pode transferir esse ônus para reclamado, a sentença já foi transitada em julgado, que deferiu o direito do recorrido de receber essas verbas rescisórias naquele outro processo. Então, a recorrente pleiteia a reforma da sentença, né, que declarou o vínculo direto com a Lojas Americanas de um motorista, requerendo que, na pior das hipóteses, seja considerada a responsabilidade subsidiária das verbas. Em relação a essa litispendência, tem realmente uma ação coletiva intentada pelo sindicato em relação a todos os substituídos, mas na nossa súmula 32 aqui do tribunal, está dizendo que o ajuizamento de ação coletiva pelo substituto processual não induz litispendência para a reclamatória individual proposta pelo substituído com o mesmo pedido e causa de pedir. Nesse caso, realmente, vai caber a reclamada no momento da execução comprovar o que já foi pago para esse reclamante na ação coletiva para pedir o ressarcimento, a compensação. Com relação a esse vínculo de emprego, a Lojas Americanas contratou inicialmente uma empresa de transportes, depois rescindiu o contrato com essa empresa e contratou outra. E esse reclamante, ele trabalhava, na verdade, não era como motorista de caminhão, ele trabalhava na carga e descarga de mercadoria. Ele descarregava o caminhão dentro da Lojas Americanas e também levava mercadorias para o estoque da Lojas Americanas, e a prova testemunhal revela que ele recebia ordens e diretrizes para o exercício do trabalho dele de empregado da Lojas Americanas. Por isso que eu estou mantendo a sentença e estou negando o provimento ao recurso. É o meu voto e eu indago se há divergência. Não, senhora. De acordo. E assim se decide. Seguinte ao 9 da pauta, RO 1137/2013. 9. A relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida, e a revisão do excelentíssimo juiz, doutor Vitor Salino de Moura Essa. Recorrente, União Federal, recorrido, Usina Cerradão Limitada. Escrito para sustentação oral, doutor Miguel Henrique Valadares, pelo recorrido.
recorrido? Sim. Eu estou conhecendo e negando o provimento. O senhor quer aguardar o voto divergente? De acordo. Divergência? Assim se decide. Obrigado, Excelência. Bom dia. Bom dia. Bom dia. 23 da pauta. É o agravo de petição 262-2012, 23. Relatoria da excelentíssima juíza doutora Ana Maria Espica Cavalcante e a revisão do excelentíssimo juiz doutor Alexandre Wagner de Moraes Albuquerque. Agravante Marcelo Assunção Mota e Silva. Agravados Ana Natasha Carvalho de Souza Vieira, Maria Aparecida Borges Antunes Silveira, Brasil Verde Armazéns Gerais e José Orlando Antunes da Silveira. Escrito para sustentação oral, doutor Antônio Fabrício Gonçalves. É pelo agravante. Com a palavra a relatora para a conclusão. Bom dia, doutor. Bom dia. Conheço do agravo de petição, no mérito dou-lhe provimento para cancelar a determinação de nova avaliação do bem arrematado e restabelecer a respeitável decisão de folha 351, custas pelos executados no importe de 44,26 centavos, nos termos do artigo 789-A, inciso 4 da CLT. Fazer uso da palavra, doutor? Apenas para seguir o voto da ilustre relatora. Pois é, mas tem uma divergência aqui. Tem uma divergência? Quer fazer a sustentação oral? A senhora quer que eu aguarde a divergência ou eu já posso falar? Pode falar, se quiser. Excelentíssimo senhora presidente, ilustres componentes da turma, ilustre representante do Ministério Público, seu secretário. Esse caso diz respeito a uma execução em que um bem foi penhorado, transcorrido toda a fase de execução desse bem e arrematação, com perfeição dos atos, até que, transcorrido os prazos para agravo de petição, transcorrido todos os prazos para manifestação de terceiros, por simples petição, um dos terceiros faz um requerimento para que a juíza anule, faça uma reavaliação do bem. O juiz, então, ele, nos seus fundamentos de anulação e para reavaliação, ele fundamenta dizendo que está cancelando a arrematação do bem, a avaliação do bem, para evitar prejuízo aos credores, sendo que credor, nesse caso, é Marcela Assunção Mota, ora agravante de petição nesse caso. O que acontece? Acontece que, além de não ter prazo, não existir mais possibilidade, não ser a forma própria, tecnicamente, para se discutir, ainda o novo Código de Processo Civil, no artigo 903, diz que após a expedição de carta de arrematação ou ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte. Então, o que acontece é que tudo já havia transcorrido, não há nenhum indício de fraude, a avaliação foi feita por um oficial que tem fé pública para isso, não há prejuízo para o agravante, que é o reclamante. Então, nesse caso, o que se pede é que seja mantido o voto da ilustre relatora, pois são esses os fundamentos de não possibilidade de nulidade, já que é um ato jurídico perfeito. É o que se tem para dispor da tribuna. Doutor Alexandre. Desculpa. A divergência que eu tenho, na verdade, são 2 pontos. Uma preliminar de não conhecimento, por não cabimento do agravo de petição, já que o juízo de origem não decidiu efetivamente se a arrematação é válida ou não. Ele simplesmente determinou que se fizesse uma nova avaliação sem efetivamente decidir, ou seja, a decisão não termina ou extingue a execução. E caso ultrapassada essa preliminar, o que se verifica é que não houve intimação válida do credor hipotecário. A intimação que foi direcionada a ele, eu menciono aqui na divergência as folhas dos autos onde se verifica isso, foi devolvida pelos Correios com a informação de não procurado.
E quanto à questão da aplicação das disposições do CPC atual, esses fatos todos narrados são... a intimação foi expedida em agosto de 2015, a arrematação se deu em setembro de 2015, foi homologada em setembro de 2015, ou seja, ainda sob a vigência do Código de Processo Civil anterior. Então, a divergência que eu trago é nesse sentido, presidente. Posso manifestar, doutor Lucilde? Pois não. Eu mantenho a minha proposta de voto, até porque já havia sido, sim, determinada a expedição de carta de arrematação em fevereiro de 2016. É por isso que eu digo que é para restabelecer essa decisão de folha 351 dos autos. Com relação à intimação do credor hipotecário, a intimação foi destinada a uma caixa postal, indicada por eles. E quando os Correios informam não procurado, é porque eles não foram na caixa postal buscar. Então, eu não vejo irregularidade na intimação por isso, entendeu? Porque é uma caixa postal. E na medida em que ele, depois de tudo isso, ainda o juiz suspende a execução e determina uma reavaliação, eu entendo, salvo melhor juízo, que ele está voltando atrás em tudo que foi feito anteriormente, assim. Porque já tinha uma determinação de expedição de carta de arrematação. Então, eu mantenho a minha proposta de voto e não vejo nenhuma irregularidade nessa intimação do credor hipotecário, porque é uma caixa postal, por se tratar de caixa postal. De início, eu estava até acompanhando o voto da divergência, mas entendendo que o fato de não conhecer do agravo nesse momento daria uma possibilidade de ver melhor essa questão aí da nulidade que está sendo apontada pelo revisor. Mais uma vez que essa nulidade seria gerada pela não intimação, como foi depois das explicações aí da relatora, uma vez que essa nulidade não existe, porque realmente a intimação foi feita para a caixa postal indicada pelo próprio destinatário, então, nesse caso, eu vou então acompanhar o voto da relatora. Então, fica decidido nos termos do voto da relatora, vencido o revisor. Bom dia, bom trabalho a todos. Bom dia. Seguinte ao 36 da pauta, RO 1482 de 2014, relatora, excelentíssima juíza doutora Ana Maria Cavalcante, revisor, excelentíssimo juiz doutor Alexandre Wagner de Moraes Albuquerque, recorrente José Eduardo de Oliveira e recorrido Leme Engenharia Limitada. Escrito para sustentação oral, doutora Bruna Gonçalves de Magalhães, pela Leme Engenharia recorrida. Edivor. José Edivor. Então, o relator vai ler a conclusão do voto. Doutor Alexandre? Não sou eu, doutora. A doutora Ana. Conheço do recurso ordinário interposto pelo reclamante, no mérito, nego-lhe provimento. A senhora está pela Leme, né, engenharia? Quer aguardar o voto divergente? Por favor. Não há divergência, né? Então fica decidido nos termos do voto da relatora. Obrigada. Bom dia. 3 da pauta foi retirado, o doutor já teve ciência, né, o doutor José Cordeiro de Campos, e então retornamos ao processo número 71 da pauta. 71 da pauta é o agravo de petição 2051, doutor Lélcio, 2051. Pode. Ainda na pauta física, nós temos a inscrição para sustentação oral pelo Ministério Público do Trabalho, a doutora Júnia Castelar Savagé, no processo número 17 da pauta, que é o RO 2287 de 2014, a relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida, revisão do excelentíssimo juiz, doutor Vitor Salino de Moura Essa, recorrentes José Carlos Cepera e Ministério Público do Trabalho, recorridos os mesmos. Eu vou ler a conclusão, viu, doutor?
Conheço dos recursos interpostos, rejeito as preliminares e, no mérito, dou parcial provimento ao apelo do réu para excluir da condenação ao pagamento da multa pela oposição de embargos declaratórios. Ao recurso do autor, nego provimento. E mantém o valor da condenação por ainda compatível. A senhora tem a palavra, doutora. Senhora presidente, demais jogadores, ilustres advogados, servidores, eu vou me limitar, Excelência, a insistir em um ponto do nosso recurso, reiterando todas as demais razões, tanto do nosso apelo quanto das contra-razões, esperando que os demais jogadores revejam essas questões, mas a sustentação será pontual, apenas insistindo na questão do pedido de tutela antecipada, porque as obrigações fixadas na sentença, foi estipulado um prazo, a nosso ver, excessivo, um prazo longo, prazos de meses, anos após o trânsito julgado. Então, como se trata de cumprimento daquela cota para admissão de trabalhadores reabilitados ou portadores de deficiências, de necessidades especiais, essa empresa já vem recalcitrante na sua conduta desde 2011, que antes do juizamento da ação que o Ministério Público tem tentado através de inquérito, a empresa não observa a cota, nunca observou, ela não nega que não observa a cota, alega apenas outros motivos para o não cumprimento. Então, nos parece que ainda aguardar o trânsito julgado e após o trânsito em julgado, ainda esperar um longo período para dar cumprimento a essas obrigações, nós estaremos aí assegurando a essa empresa um prazo imenso para cumprir o que já está na lei, uma lei antiga, né, criando inclusive uma situação de desigualdade em relação aos os demais empregadores que se veem obrigados ao cumprimento dessa cota. Então, com todo respeito, o Ministério Público insiste, esperando que seja revisto esse ponto, desse cumprimento imediato, ou, quando muito, que a condenação retire a observância desses prazos após o trânsito julgado. Que, pelo menos, na pior das hipóteses, no nosso entendimento, que seja fixado apenas o aguardo do trânsito em julgado e após o cumprimento já teria que ser imediato. Porque senão, respeitosamente, haveria até um benefício para essa empresa que declaradamente não cumpre. Não cumpre, ela não nega isso nos autos. Então, com todo respeito ao voto de Vossa Excelência, esperando que a questão possa ser revista por Vossa Excelência ou pelos demais julgadores, e também reiterando todos os demais pontos, tanto do nosso recurso quanto em relação ao apelo do réu, que a nosso ver deveria ser totalmente desprovido, o Ministério Público, então, pontua nessa questão, insistindo neste ponto, Excelência. Obrigada. Bom, nesse caso aqui, o prazo que o juiz lá do primeiro grau deu foi de 12 meses para paulatinamente conseguir o réu atingir a cota legal. Sendo que no caso de abertura de vaga por ato demissional do obreiro ou dispensa por justa causa, a retomada do preenchimento da cota deverá ocorrer no prazo de 6 meses do surgimento da vaga. Eu peço a doutora representante do Ministério Público para dizer que o que eu considerei aqui foi que esse prazo é razoável, porque se trata de medidas preparatórias e trabalhosas. Então, eu estou mantendo a decisão lá do primeiro grau, pedindo vênia à procuradora e mantenho o meu voto nesse aspecto e indago se há divergência. Eu também rogo vênia, senhora presidente, e o foro é um foro conhecido por esse tipo de demanda, várias vezes por iniciativa do Ministério Público, por entidades sindicais, e lutam com dificuldade. Os empregadores na região já comprovaram em sede de ação civil pública essa busca reiterada, e se está havendo boa vontade, eu acho razoável que também não haja a antecipação da tutela, sim, com o objetivo final de ver se as coisas se acomodam de uma forma razoável com a contratação. É isso, eu estou de acordo integralmente com o voto. Então fica decidido nos termos do voto da relatora. Está na hora? Já. Encerrada a sustentação oral do processo físico. A exceção do doutor. Vamos.
Ah, é. Doutor Léo, você já está preparado? Já? Então vamos fazer o doutor Léo. É físico? Físico. O último da pauta física é o 71 da pauta. Desembargo declaratório. Agravo de petição 2051-2014, da relatoria do excelentíssimo juiz Dr. Vitor Salino de Moura Essa, agravante Elizabeth Fortini Pinto e agravados Daiana Maria da Conceição e Maria da Fortini Pinto, escrito para sustentação oral pela agravante Dr. Lelson Honório de Almeida Leonardo. Doutor Vitor é o relator com a palavra para a conclusão. Nós estamos conhecendo o recurso e negando provimento ao apelo. Com a palavra, doutor. Excelentíssima senhora presidente dessa egrégia turma, eminentes magistrados que a compõem, ilustre representante do Ministério Público. Egrégia turma, embora espécie não seja de alta complexidade, mereceria uma atenção especial de Vossas Excelências, porque é uma condenação, envolve uma condenação de efeitos pecuniários drásticos para a realidade, pelo menos para a realidade desta agravante. Foi feito um acordo em 8 parcelas de R$ 1.122, a começar em 15 de dezembro de 2014, terminando então a última parcela em 15 de julho de 2015, prevendo o acordo que o pagamento poderia se fazer em cheque ou em espécie e sob pena de multa de 50%, incidente sobre a antecipação das parcelas vincendas e incidência da multa sobre o saldo devedor. Pois bem, por um descuido, é preciso confessar, mas por um descuido, logo na primeira parcela, a executada a depositou no dia seguinte, primeiro dia seguinte. Teria que fazê-lo no dia 15 de dezembro, embora pudesse fazer em cheque, e fez então no dia 16, primeiro dia seguinte, em espécie. É um dado que parece pequeno, sutil, mas que é absolutamente fundamental. Se quiser, com todas as vênias de opinião em contrário, mas se quiser fazer justiça. Por que é fundamental? Se a agravante, tivesse depositado no dia 15 em cheque, como o acordo prevê, em função da necessária compensação bancária, esse valor só estaria disponível 48 horas depois, então lá pelo dia 17, por aí. Ela pagou no dia 16 em espécie, o valor se tornou disponível, se não no próprio dia 16, pelo menos no dia 17, e, portanto, antes do dia 18, se ela tivesse cumprido o acordo pagando em cheque. Veio logo na sequência, a reclamante denunciou logo o descumprimento da multa, o descumprimento do acordo, mas continuou pagando todas as outras parcelas em espécie e antecipadamente. Então, apenas para Vossas Excelências perceberem isso. A segunda parcela, que seria em 15 de janeiro, pagou no dia 14. A terceira, que seria em 15 de fevereiro, pagou no dia 12. 3 dias de antecedência e em espécie. A quarta parcela, que seria em 15 de março, pagou no dia 13. A quinta, em 15 de abril, pagou em 13 de abril. A sexta, em 15 de maio, 13 de maio. A
sétima em 15 de junho, pagou em 12 de junho, 4 dias de antecedência e em espécie. E a última parcela, que seria 15 de julho, pagou em 8 de julho. Então, na verdade, embora tenha havido mesmo um atraso no pagamento da primeira parcela, a verdade é que isso não causou absolutamente nenhum prejuízo à exequente. E vejam, Vossa Excelência, poder-se até pensar o seguinte: bom, ela pode ter assumido um compromisso, precisava do valor naquele dia, e o prejuízo está aí, etc., não se poderia perdoar essa multa. Mas vejam, Vossa Excelência, que não havia essa urgência de receber a parcela imediatamente no dia em que estava previsto. Porque a parcela de 15 de dezembro, aquela que foi atrasada, a reclamante só foi buscá-la no dia 18. A parcela de 15 de janeiro, ela só foi buscar no dia 16. Tudo bem, um dia, é compreensível. Mas a parcela de 15 de fevereiro, ela só foi buscar no dia 20 de janeiro. Quer dizer, nem a reclamante tinha essa urgência de receber a parcela na data exata em que estava prevista. A parcela de 15 de março, veja o exemplo mais contundente, o mais radical. Parcela de 15 de março, que a agravante depositou em espécie no dia 13, antecipando-se então 2 dias, a exequente só foi buscá-la em 13 de abril, quase um mês após. Então, o que se quer dizer? Não houve prejuízo. Não tê-la depositado, aquela primeira parcela, não tê-la depositado no dia 15 de dezembro em cheque, mas no dia 16 em espécie, não trouxe prejuízo à exequente. Vem agora, o acordo todo era de 8.976, cumpriu religiosa e antecipadamente todas as parcelas, e vem agora a execução de uma multa que quase que se equivale ao débito total, porque o acordo de 8.976 estão cobrando agora, ou está se executando agora, 8.496,85. De modo que o que se espera é que essa egrégia turma dê provimento ao apelo, ao entendimento de que não seria justo, seria extremamente excessivo, gravoso para alguém que cumpriu todas as parcelas, vir agora sendo cobrada em quase 100% da dívida. Se não fosse hipótese de absorção total, que pelo menos se reduzisse aí de modo proporcional, equitativo, com apoio no artigo 413 do Código Civil. É o que se espera, egrégia turma? Doutor Vitor, quer... Digna presidente, eminentes julgadores, a questão, o doutor traduz a coisa com absoluta clareza, né? Em última análise, temos um acordo descumprido. Pode haver espaço para tolerância? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Lá, né? Mas aqui estamos em grau de recurso. Não há ilegalidade alguma perpetrada pela autoridade recorrida, né? A decisão é totalmente compatível com o ajuste firmado pelas partes. Acontece, é fato da vida? Sem dúvida, mas a consequência está prevista também por ato de vontade. E uma ponderação que se faz, fica parecendo que o descumprimento é algo desprezível cronologicamente, mas se olharmos para o passado, trata-se de obrigação não cumprida a tempo e modo, né? Então o atraso é muito maior do que está retratado nessa decisão. Eu mantenho o voto. Há divergência? Tem, presidente. Eu estou vendo aqui só os termos do acordo, e existe uma possibilidade de pagamento em cheque, de qualquer praça. Se a proposta... se o acordo foi celebrado, realmente houve um atraso aí, há uma controvérsia aqui são 3 dias ou 1 dia. A informação no voto é de que são 3 dias de atraso. Aí eu queria um esclarecimento sobre essa questão aqui, que eu não tive acesso agora ao processo. O advogado, o ilustre advogado, disse que foi 1 dia. Posso esclarecer? Estou supondo que é sexta-feira.
Posso esclarecer? Não é não, viu, Paulo? Pois é. Folha 19. A informação aqui na proposta é de que são 3 dias. Não um dia, como alega. Vossa Excelência está se referindo à primeira parcela, a tal que foi atrasada. É a primeira que foi. Estava prevista para 15 de dezembro. É isso. A guia, folha 19, 16 de dezembro, dia seguinte. A data do lado direito aí. Essa guia não está autenticada. Nenhuma delas, Excelência, porque são eletrônicas. Todas elas? Todas elas estão assim. Confere folha 21, Paulo. Mas é a guia que a reclamante recebeu, folha 18, verso. Primeira do dia 15. Então não são 3 dias. É isso? A previsão, o prazo era 15 de dezembro. Após 16 do nome. Essa aqui é 2014. A data é 2015. Não entendi. A guia do 2014. É a data de 2014. 16 de 2 de 2014. A data do início do acordo foi 2000. Não, quer dizer... Não, então não é a primeira. Não estou entendendo. Doutor Paulo, a primeira parcela estava prevista para 15 de dezembro de 2014. Qual foi o descumprimento da parcela? De que data? De 15 de dezembro de 2014. Ela foi paga no dia 16. É porque no voto está constando 2015. A proposta de voto está dizendo que o atraso foi de 2015. Depois que Vossa Excelência tiver vista, eu peço vista em mesmo. Acho melhor, para não dar essa discussão que está me deixando em dúvida. A informação que nós temos aqui no processo é a guia de 2014. O acordo, primeira parcela de 15 de 2 de 2014. A informação que está sendo trazida na proposta de voto é o acordo homologado, judicialmente faz coisa de julgado, está estipulada a data de 15 de 2 de 2015 para pagamento da primeira parcela e o efetivo atraso de adimplemento da obrigação 18 de 12 de 2015 ocorreu atrás de 3 dias. Ainda tem uma citação do dia 21. Deve ser um erro material, não? Não sei. 2015. Aí que tá. Mas aí que ainda tem a questão da data de 2 dias, 1 dia ou 3. Eu, depois de Vossa Excelência consultar, eu peço vista em mesa. Até porque, se foi um erro material, é de fácil correção. Mas acordo é acordo e dia é dia. Pode ser 1, 2, 1000. Senão o acordo vai ser por volta do mês tal. Mas eu penso se começar seguinte, a abrir a chancela, aí é quando ficar com vontade. Quantos dias vai ser a compensação? É só combinar pagar na Arábia e pagar no Brasil. Combinado foi pagar no Brasil em dinheiro ou cheque no dia tal. Sim, sem qualquer praça. Ou seja, a compensação do cheque aqui não importa. Então, se pagou em dinheiro, o dinheiro entrou no mesmo dia. Se foram 3, 2 ou 1, vai ter diferença. A informação que eu tenho na proposta são 3. A alegação da tribuna é que é 1. O documento do processo está dizendo que são 2. Estou pedindo vista. Então, esse está sendo Para saber o que houve. vista para o doutor Paulo Maurício, que vai ser julgado na próxima semana. Ah, pois não. Obrigado. Vamos então à pauta do PJE? Agora aqui. Doutor, só um minutinho aqui para anotação. Retirada aqui. Anotações. Sustentação oral do PJE. É a sala, né? Passando à sala da relatoria da excelentíssima desembargadora doutora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida. Escrito para sustentação oral no processo número 6 da pauta, o RO 10.270.63.2016, o doutor Marcelo Soares Rodrigues Coelho, pelo recorrente e reclamante Carlos Eduardo Magalhães Paulino. Demais recorrentes Serviço Social do Comércio no Estado de Minas Gerais e recorrido dos mesmos. Estou abrindo aqui, viu? Eu vou ler a conclusão. Conheço dos recursos e no mérito nego-lhes provimento. Você está com a palavra. Excelentíssima senhora relatora, demais jogadores, o recurso aí que a gente está focar principalmente, excelência, é com relação às horas extras
do autor no segundo período do contrato de trabalho dele. Na verdade, ele foi todos os trabalhadores têm direito a receber a hora extra quando as fases, com exceção do artigo 62. E esse artigo 62 ele tem 2 requisitos básicos. Primeiro, cargo de gestão e uma remuneração superior, no mínimo, de 40%. Na primeira parte do contrato de trabalho, o autor foi contratado para trabalhar aqui em Belo Horizonte, na sede da empresa, exercendo atividades administrativas comuns. E a empresa, por ser recorrente nesse sentido, acrescentou ao salário dele um valor de 40% para tentar burlar a legislação e, na verdade, sonegar os pagamentos das horas extras, porque todos lá fazem muitas horas extras. Mas ele não exercia cargos de gestão, isso ficou provado e até mesmo, quer dizer, o ônus da prova seria da empresa, o que ela sequer até não tentou fazer. Na segunda parte do contrato de trabalho, o autor ele foi transferido para Juiz de Fora e ele foi ser gerente regional. Não se discute nesse caso que ele tinha poder de gestão, ele era a autoridade máxima na regional lá da Zona da Mata, uma regional inclusive grande, não se nega isso. Até mesmo os depoimentos que houveram deixam isso claro, mas isso na própria inicial não se questiona. Mas ele não teve o acréscimo salarial de 40% nesse segundo, para fazer parte do segundo requisito do artigo 62. Se manter a decisão data vênia como está, essa promoção, essa transferência do autor lhe acarretar prejuízo, afrontando o artigo 468 da CLT, onde veda alterações contratuais que tragam direto ou indiretamente prejuízo para o trabalhador. E nesse caso vai trazer. Ficou claro qual que era a jornada de trabalho dele quando ele trabalhava lá em Juiz de Fora. É a mesma de quando ele trabalhava aqui, um excesso de jornada. E ele teve um acréscimo salarial para essa suposta promoção de R$1.000 aproximadamente. As horas extras que ele vai receber, segundo a decisão, aqui em Belo Horizonte, o salário desse era infinitamente superior ao salário dele de Juiz de Fora, quando ele foi supostamente promovido. Ou seja, essa promoção está acarretando prejuízo diretamente ao trabalhador, que é vedado pelo artigo 468 da CLT. Quanto ao recurso da empresa, a gente pede que seja mantido o voto proposto pela senhora relatora. É o que se pede, senhor. Bom, o que a prova testemunhal revela é que, quando o reclamante foi promovido para o Juiz de Fora, ele realmente foi promovido para o cargo de gerente, teve uma majoração de 40%, correspondente a 40% do salário dele, e tinha lá 300 pessoas subordinadas a ele. Então, ele tinha esse cargo de gerente geral, né? E era subordinado a ele se reportava diretamente à diretoria de Belo Horizonte, de modo que está caracterizado aqui o cargo de confiança, o enquadramento no artigo 62 da CLT, e por isso eu mantenho a sentença e mantenho o meu voto. O acréscimo salarial que ele teve foi de 11, para ser preciso, acho que 11,46, quando ele foi promovido para a comarca de Juiz de Fora, para a cidade de Juiz de Fora. Não teve esse acréscimo. E aí sim é a minha... Ele tinha uma gratificação. Ele já tinha anterior, que foi incorporado ao salário dele quando não foi considerado... Então ele tinha uma gratificação. Perfeitamente. Então eu mantenho o meu voto e indago se há divergência. Não. Ao senhor. Assim se decide. Muito obrigado. Relatoria da excelentíssima desembargadora doutora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida, 24 da pauta, RO 10.989-27.2014. Escrita para sustentação oral, doutora Bruna Gonçalves de Magalhães
pelo recorrente reclamante Eliezer Basílio Borges. Puxando aqui, viu, doutora? Mas agora nós já estamos no PJE. Conheço dos recursos, rejeita preliminar e no mérito dou parcial provimento ao apelo da reclamada para determinar quanto à correção monetária que seja afastado o índice IPCA, reconhecido em sentença, aplicando-se o disposto na Lei 8.177/91, nas súmulas 381 do TST e 15 deste regional. Ao recurso do reclamante, dou parcial provimento para deferir o pagamento de horas extras que excederem a sexta diária, do marco prescricional a março de 2011, incidindo os mesmos reflexos e respeitados os critérios de liquidação já fixados na origem. Valor da condenação majorado para 85 mil, com custos pela reclamada, no importe de R$ 1.700. Com a palavra, doutora. Excelência. Só me restou uma dúvida com relação aos minutos residuais, porque ele também estava atrelado a essa questão do reconhecimento da jornada da sexta diária, porque os minutos residuais, como ficou conhecido uma jornada de 8 horas, ele estaria englobado, e nesse período ele trabalhou 7 horas. Eu estou mandando respeitar os critérios de liquidação já fixados na origem. Entendo. Aí eu vou ter que... Aí, nesse caso, a gente vou verificar como é que ficou o voto. Com relação... Queria só fazer, então, uma ponderação aqui com relação às diferenças salariais, a limitação do ajuizamento da ação e a questão relativa ao PPP. Com relação às diferenças salariais, o juiz de primeira instância, apesar de reconhecer o exercício de duas funções, entendeu que elas eram harmônicas entre si. Contudo, com a prova testemunhal e com a própria descrição das funções, a gente tem que se tratam de funções totalmente distintas, complexas e que não se confundem. Ele foi técnico de processos, que é uma atividade extremamente ligada, intrinsecamente técnica e voltada para a planta da empresa. Ao passo que o analista de qualidade era uma função que exigia uma maior qualificação técnica do reclamante e que ele ficava responsável pela qualidade da produção da empresa como um todo. Ou seja, ele era responsável pelas certificações e documentações relativas à qualidade da empresa. Então, são funções totalmente distintas e, a nosso ver, óbvio, né, com toda a ressalva possível, não se confundem e nem se harmonizam entre si. Por isso que a gente pede essa questão desse acúmulo funcional. Com relação à limitação do ajuizamento da ação, quando ingressamos com a ação em juízo, o contrato de trabalho estava em vigor. Cerca de 11 meses após, o reclamante foi dispensado. Quando a aprovação da sentença de primeira instância, ela fixou como marco das condenações o prazo do ajuizamento da ação, sem se atentar que o contrato vigorou por um período e que logo após foi encerrado. Inclusive, a gente fez a manifestação nos autos da ocorrência da dispensa. Então, tendo em vista o princípio da economia processual, tendo em vista que já tem uma decisão, né, claro que ainda não transitada em julgado, mas que os efeitos possam acarretar nessas verbas posteriores, a gente pede o reconhecimento desse período também. Com relação ao PPP, a gente não está pedindo aqui a condenação ao pagamento. A gente não quer o reconhecimento a gente só quer o reconhecimento de um ambiente insalubre. Por que a gente faz essa ressalva? Por questões de aposentadoria. No laudo, restou consignado expressamente o contato dele com enxofre. E, de acordo com a ANR, o simples contato com enxofre, ainda que tenha ou não o uso de equipamentos individuais, o que aqui não se discute, já enseja o pagamento o reconhecimento desse ambiente insalubre. E com reconhecimento em grau mínimo, aqui a gente nem está pedindo o adicional, a gente simplesmente pede com relação à emissão do PPP.
Esse ambiente insalubre, uma vez reconhecido, dá ao trabalhador o direito de fornecimento de um PPP. E para fins de aposentadoria, isso faz uma diferença. Então, por isso que a gente pugna pelo esse reconhecimento de ambiente insalubre. E com relação à aplicação do índice, a gente também pede a reversão, que seja mantida a decisão proferida em primeira instância. Todas as questões postas na sustentação estão enfrentadas aqui no voto. Ficou entendido que, em relação ao acúmulo de função, a função que ele exercia ali também no controle da qualidade do serviço que ele mesmo fazia, é compatível com as tarefas dele. Em relação ao perfil profissiográfico previdenciário, parece que não foi reconhecida a periculosidade, por isso que não foi reconhecida a periculosidade, salvo engano, excelente. Não foi determinada essa entrega, mas parece que havia lá uma insalubridade em grau mínimo, e isso também está sendo enfrentado aqui. O voto é enorme, estou com dificuldade aqui para ficar rolando. Também não foi constatada a insalubridade. Por isso que foi negado provimentar essa entrega de perfil. Parece que são só essas questões, né? Isso. Então, eu estou mantendo meu voto e indago se há divergência. De acordo. Assim se decide. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Passamos à sala da relatoria do excelentíssimo juiz Dr. Vitor Salino de Moura Essa. Primeiro processo, que é a suscrição para sustentação oral 14 da pauta, ROPS 10691-82.2016, escrita a doutora Núbia Ellen de Souza Carvalho, pela recorrente reclamada, que é a AMAS, Associação Municipal de Assistência Social. Doutor Vitor é o relator, com a palavra para a conclusão. Só um momentinho, senhora presidente, caiu aqui a rede, eu já estou acessando novamente. Aqui. Estou na pauta, né? Ó. Ali, né, Caio? Estou chegando lá. Olha você ver. Meu Deus do céu. Estou conseguindo voltar. Fechar aí, não, fechar aí. Não vai dar não, né? Não vai dar não. Olha lá. Como é que pode isso? Fechar aí, fecha aqui. Não, precisa fechar. A senhora vê que acontece com a gente também, né? Aqui, a única diferença é que aqui o drama é compartilhado. No escritório, só o advogado sabe. Exatamente. Isso acontece praticamente todos os dias. Mas a senhora está vendo que a coisa é indistinta, é bilateral. Sim. Agora volta. Não é possível, cara. Vai lá. Agora volta. Aí rápido. Brincadeira. Nossa. 3 votos que eu fazia. Vai lá. Vai dar certo. Brincadeira. Ele pula sozinho. Você vê para mim aí, porque não tá. Deixa eu ver no seu. Brincadeira. Qual que é esse aí, Cláudio? Qual que é esse aí? Senhora presidente, o sistema não estava colaborando, estou me socorrendo aqui do monitor doutora Ana. Nossa proposta de voto no sentido de conhecer o recurso ordinário interposto pela reclamada e, no mérito, dar provimento parcial ao apelo para absolver a reclamada do pagamento de diferenças salariais e reflexos com base no princípio da isonomia e julgar improcedente a demanda, invertidos, portanto, os ônus de sucumbência com custas pelo reclamante isento. Vai querer aguardar o voto de divergência? Sim, excelência. Tem voto de divergência? Essa é AMAS, não é isso? Isso. AMAS, certinho. Assim que se decide, doutor. Obrigada, bom dia a todos. Bom dia. Próximo. Boa opção. Relatoria Dr. Vitor Salino de Moura Essa. É o 30 da pauta, RO 11639.26, 2015. Escrita para sustentação oral, doutora Michele Campos Regis, pela recorrida reclamada,
concessionária BR-040 SA. 11. Doutor Vitor. 11639. Já conseguiu aí, doutor Vitor? Nossa, o negócio aqui tá feio. É, Você abre dessa turma, cai na minha SDI. tô na luta aqui, Tá tá dureza. abrindo. Ó, Recorrentes Juracir Pereira Xavier e consultora OAS. Recorridos os mesmos. Concessionária BR-040. Obrigado. Estamos conhecendo o recurso interposto pelo reclamante, dando parcial provimento. Para aplicar a segunda, terceira e quarta reclamadas à confissão ficta, bem como para responsabilizar subsidiariamente a terceira e quarta reclamadas pela condenação imposta. Fica rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso ordinário interposto pela segunda reclamada, e dele conhecendo, exceto quanto aos documentos adunados com base na súmula 8. O valor da condenação fica mantido. É como voto. A senhora quer fazer uso da palavra, doutora? Se permite, presidente. Excelentíssimos senhores desembargadores, ilustres representantes do Ministério Público, demais presentes, um bom dia. Primeiramente, pela ordem, gostaria de trazer à tribuna a questão de que o recurso do próprio reclamante, em que ele pede a reforma do julgado para que a responsabilidade subsidiária seja estendida à terceira e quarta reclamadas, ele toca naquela questão afeta a tese do dono da obra, se estaria com relação à questão da responsabilidade do dono da obra. E nós podemos observar em outros processos que o próprio TST ele suscitou um incidente de recurso de revista repetitivo quando traz à baila essa questão. Então, primeiramente, eu gostaria só de pontuar, né, a necessidade e essa tese presente nas matérias debatidas, no intuito de, caso, né, assim se entenda, requerer que seja determinado o sobrestamento do feito, para que a gente tenha, então, uma apreciação sobre esse tema este que foi posto nas razões recursais do reclamante e que foi objeto também das contestações apresentadas nesses autos. Não obstante, tendo em vista sua proposta de voto, gostaria de tecer algumas razões pela qual o concessionário entende que deva ser mantida a sentença que indeferiu o pleito obreiro com relação à sua responsabilização de modo subsidiário. O recorrente, ele ajuizou a ação contra a Security Vigilância, a construtora OAS, a concessionária BR-040 e a empresa Invepar, alegando que ele foi admitido pela Security Vigilância para prestar serviços e que esses serviços teriam sido prestados em benefício da segunda, terceira e quarta reclamadas, e pede a responsabilidade subsidiária dessa, alegando que as três empresas comporiam um grupo econômico. Entretanto, com a devida vênia, não se está diante de um grupo econômico entre as três empresas. A concessionária BR-040, ao contrário do que alega o autor, ela é empresa diversa da construtora OAS. A construtora OAS, ela não detém a participação. Até no recurso no recurso ordinário, o reclamante ele faz menção a um julgado que fala OAS, mas a gente gostaria de salientar que existe a figura da construtora OAS e existe uma outra empresa totalmente distinta, que é a OAS Participações. A que tem participação no capital é a OAS Participações e não a construtora OAS. A construtora OAS, ela não guarda relação com a concessionária BR-040. Então, não se tem aqui, no caso vertente, ao contrário do que foi posto pelo reclamante, a figura do grupo econômico entre essas duas empresas. São empresas distintas, não há uma administração conjunta ou gerente de uma outra, de modo a formar o grupo econômico nos termos previstos na CLT. A concessionária 040, ela chegou a firmar a contratar a empresa OAS para prestação de serviço de engenharia, uma prestação de serviço de obra, especificamente.
Só que a concessionária BR-040, ela não manteve em nenhum momento qualquer tipo de vinculação direta com a Securitial, que confessadamente é empregadora do autor. Então, a concessionária BR-040, ela não manteve qualquer vínculo contratual, seja com o reclamante, seja com a real empregadora dele. Ela tão somente teve um contrato de empreitada com a construtora OAS, que, nesse caso, por entendimento do magistrado sentenciante, foi condenada a responder de forma subsidiária. Então, com a devida vênia da proposta apresentada, quanto à responsabilidade subsidiária da concessionária, a gente entende que não seria aqui o caso, porque não se está diante de uma espécie típica de ela não figura, não seria aqui tipicamente uma tomadora de serviço. Ela não contratou a empregadora do reclamante. Ela não manteve vínculo nem com a empregadora, nem com o próprio autor. Ela teve um contrato de prestação de serviço de cunho civil com uma das sedes do processo, que é a construtora OAS. Então, sob esse argumento, não há como, com essa vênia, se imputar, inclusive, a culpa em elegendo ou a culpa em vigilando da empresa. Porque não foi ela que contratou a empregadora do reclamante, então ela não teve culpa em elegendo, porque ela não escolheu a contratação dessa empresa. E ela também não teve culpa em vigilando. Não tem como se obrigar, né, ou se presumir que a concessionária ela tenha como fiscalizar ou exigir qualquer tipo de documento ou informação de uma empresa com a qual ela não mantém qualquer vinculação jurídica. E quanto ao contrato que ela teve com a construtora OAS, esse contrato de empreitada, né, porque foge até a dinâmica dela mesmo, seria um contrato de obras de engenharia mesmo, que escapa a dinâmica da sua atividade principal. Nesse contrato, ela teve o cuidado de estipular todas as prescrições, inclusive dizer lá que a construtora, e ficou ajustado entre as partes naquele contrato, que a construtora OAS seria responsável pela execução daquele contrato e tudo que fosse necessário para tanto, seja a contratação de pessoal, seja o cumprimento dos encargos desses decorrentes e de toda a legislação aplicável à espécie. Então, com a devida vênia, pautada nessas questões, a gente gostaria, nós entendemos, né, que não há como se estender a responsabilidade à construtora OAS e pedimos, então, com a redobrada vênia, a proposta de voto do excelentíssimo relator, para que seja mantida a respeitável sentença no particular quanto à ausência de responsabilidade da concessionária 040. Bom, eu quero só indicar aqui para o relator, antes de passar a palavra para ele, que com relação a o artigo 191, aliás, ao OJ 191 do TST, realmente nós já julgamos aqui no Pleno o incidente de uniformização, mas continua pendente a questão por causa do incidente de recurso repetitivo. Então, foi determinado pelo TST que continuasse sobrestados esses processos que tratem dessa questão. E eu vejo aqui no voto do relator que essa questão, ela é inclusive abordada no voto, de modo que eu passo a palavra a ele, porque se eu fosse relatora, eu suspenderia, eu sobrestaria esse processo. Eu acabei tramitando em função do problema que transcende a tudo isso, que seria a confissão. Mas me louvo na prudência de Vossa Excelência, não há prejuízo algum, podemos sobrestar. Eu indago para os demais votantes, estão de acordo? Então nós vamos sobrestar esse processo, viu, doutor? Obrigada a todos, um bom dia. De pauta e ficar sobrestado. Obrigada a todos, Tá um bom dia. Bom dia, obrigada. Ainda na sala da relatoria do excelentíssimo juiz Dr. Vitor Salino de Moura Essa, houve inscrição para sustentação oral na data de hoje, no processo número 18 da pauta, o 10.737.36/2016. Pelo recorrido está inscrita a doutora Lívia da Silva Teixeira. Doutor Vitor. Estamos abrindo. Estou na luta aqui, 18 da pauta, estou atento, mas agora sim, está quase. Recorrente é Wanderson Soares Pereira e recorrida SES Sistemas Eletrônicos Limitado. Agora sim, nós estamos conhecendo o recurso interposto pelo reclamante e negando provimento ao apelo, adotando integralmente as razões de decidir da
sentença. A senhora está pelo reclamante? Tem a palavra. Bom dia. Gostaria de ouvir algum eventual é esse voto aí, divergente, Excelência? A voto divergente? Consigo abrir aqui essa novela. Estou de acordo. Todos de acordo. É decidido por unanimidade. Obrigada, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Passamos à sala da relatoria da excelentíssima juíza, doutora Ana Maria Espica Valcante. Eu não voto. O primeiro em que a sustentação oral é o 13 da pauta, ROPS 10.482.36. Nossa Senhora. Quem que vota nesse aí? Eu voto? Doutora Ana Maria. É. Já está perto. Ok. Inscrita para sustentação oral, a doutora Germana Barros de Souza, pelo recorrido reclamante Rubem Gabriel Mota Beltrão, cujo recorrente no processo, Nona Eventos e Promoções Limitados, Segafredo Zanetti, Comercialização e Distribuição de Café S.A. A palavra, então, à relatora. Para a conclusão. Não conheço do recurso interposto pela primeira reclamada porque deserto. Conheço do recurso aviado pela segunda reclamada, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. No mérito, sem divergência, nego-lhe provimento, adotando as razões de decidir consignadas na decisão de primeiro grau. Quer fazer uso da palavra, doutor? Excelência, aguardo o voto divergente, por favor. Não há divergência. Decidido por unanimidade. Obrigada. Passamos à sala da relatoria do excelentíssimo juiz, doutor Alexandre Wagner de Moraes Albuquerque. Primeira inscrição é no processo número 7 da pauta, RO 10.431.38/2015. Está na pauta do 10, vai ficar com a primeira. 7 da pauta, a inscrição para sustentação doutor Eduardo Amaral Macedo, pela recorrida reclamada Telemar Norte-Leste. É qual? 7. Qual que é o número dele? 10.431. 10.431. Palavra, doutor Alexandre. Conheço recurso e nego provimento, presidente. Quer fazer uso da palavra, doutor? Não, Excelência, é só se houver alguma divergência de voto. Há divergência? Não, senhora, de acordo. Eu também estou de acordo. Fica decidido por unanimidade. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Esse está presente? Ao final, a gente retorna a pendência aqui de um processo da doutora Ana. Ela se retirou, a gente retorna. Não tinha sido anotado. Ok. 23 da pauta da relatoria do excelentíssimo juiz doutor Alexandre Wagner de Moraes Albuquerque. 23. Então, RO 11378. Inscrito para sustentação oral, doutor Guilherme Arantes Gontijo de Amorim. Pelo recorrente e reclamado Camilo do Carmo Andrade Mex. Doutor Alexandre, com a palavra. Rejeita preliminar não conhecimento do recurso do reclamado, conheço dos recursos ordinários interpostos pelo reclamado e pelo reclamante. No mérito, nego provimento ao apelo do reclamante e dou parcial provimento do reclamado para excluir o pagamento da multa prevista no artigo 1026, parágrafo 2º do novo Código de Processo Civil. Quer fazer uso da palavra, doutor? Perfeitamente. Pois não. Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia, desembargador relator, bom dia a todos os presentes. Antes de adentrar ao mérito, com grande pesar que estamos aqui enfrentando essa situação de acidente de trabalho. Houve uma decepação parcial de falanges do reclamante e houve, de fato, um acidente típico de trabalho. Isso ficou bastante resolvido e discute-se, portanto, a culpa exclusiva ou concorrente de qualquer que seja o reclamante ou reclamado. Pois bem, a reclamada vem arguindo a nulidade da sentença desde o início. É a segunda vez que esse processo vem ao tribunal, porque foi indeferido pelo juiz de origem a juntada ou mesmo o ofício ao INSS para que fosse colidido aos autos o laudo que trouxe a condição de aposentado e inelegível para a reabilitação do reclamante. O reclamante
conta com 31 anos de idade. De fato, houve a decepação parcial de 2 dedos. E há de se prender nesse fato, explico bem brevemente o porquê. A sentença baseou-se diametralmente nessa condição, qual seja a condição de aposentadoria por invalidez do reclamante, e declara que ele não é elegível para a reabilitação em virtude de sua baixa escolaridade. Que a Casa Previdenciária o considere assim, nada podemos fazer. Existe lá um laudo dentro do INSS do qual nós não tivemos acesso. Que o considere inelegível também. Há lá um laudo, mas não tivemos acesso. Ocorre que entende a recorrente que essa premissa da invalidez não pode ser tomada como fator essencial para se decidir a questão, o que nos parece que foi o que ocorreu. Isso porque o aposentado por invalidez, sabidamente, ele tem essa condição de aposentado por invalidez precariamente. Essa condição de invalidez ela há de ser convalidada a cada 24 meses, mas a Previdência não tem condição de levar isso a cabo. Fato é que a aposentadoria por invalidez é precária. Ela há de ser convalidada. Bom, se a decepação de falange de 2 dedos gera incapacidade para aquela atividade a qual o reclamante foi contratado, tratorista, ela não gera capacidade para outras funções. Ele pode exercer função de motorista administrativo, office boy, cargos que a reclamada dispõe e lhe ofereceu no curso da instrução processual. Então, repito, a condição da invalidez não pode ser o fator central para a decisão, que foi gravosa para a reclamada. Então, eu preciso trazer aqui como razão de recurso a questão de que o reclamante é portador da categoria B de habilitação. Ele dirige pela cidade, ele tem vida normal, ele é homem sadio, 1,95 m de altura, está por todo lado. Inclusive, um fato que ficou margeado no processo é que ele compareceu para sua audiência no próprio veículo, conduzindo o seu carro. Tanto é que, curiosamente, nesse dia, o pneu do carro dele furou e foi ele quem trocou. Essa situação foi presenciada pela própria advogada, que, ao propor os quesitos da perícia médica, questionou o perito se ele estaria apto para trocar um simples pneu. Quesito interessante, por quê? Porque ele não faria parte, em tese, da lide, mas como houve esse fato de que o reclamante tem vida ativa, ela optou por fazer esse questionamento ao perito, que não respondeu por irrelevante. Mas, enfim, só trago aí a consideração de que ele tem vida normal. Mas tudo isso, só estamos colocando para que o fato de estar inválido não seja a questão central para dirimir a questão. Por quê? Houve condenação por danos morais em R$50 mil pela perda das falanges, além da condenação pelos danos materiais. Ainda que haja condenação por danos materiais, entende a recorrida que houve um excesso, pois ela foi fixada em 50% do salário do tratorista até que o reclamante complete a idade média do brasileiro, conforme estatui o IBGE. Ou seja, estamos falando de uma pequena fortuna. E mais, foi deferido ao reclamante o pagamento em parcela única, amparado no malfadado artigo 950 do Código Civil, o que, no nosso entender, com todo respeito, tem que ser verificado com muita cautela por essa turma. Por quê? 2 razões principais, e sendo bastante sucinto. Há uma que prejudica o andamento da empresa. Essa condenação atingirá a vultuosa soma, e nessa crise da cafeicultura, produtor de café que é a reclamada, sabe-se lá se terá condição até de honrar, de continuar a atividade. Outro fator é que, se houve a condenação e se, por argumentar, ela não vá ser reduzida, o pagamento em única parcela não atinge a finalidade. Por quê? A finalidade do dano material
é o sustento do reclamante enquanto perdurar a sua invalidez, ainda que parcial, enfim. A gente sabe que receber uma fortuna dessa de uma só vez não atingirá a finalidade. O reclamante, pelo histórico, né, que a gente vivencia no país, não vai deter esse numerário pelo resto de sua vida até que se aposente. E mais do que isso, o que é muito importante a gente frisar, é que se esse valor for pago, que vai ser pago em parcela única, for colocado em uma instituição financeira para render, ultrapassa o salário integral do próprio reclamante. Enfim, o nosso Dr. Sebastião Geraldo de Oliveira tem bem constituída essa tese, que não pode a empresa ser punida, analogicamente, por um valor acima daquele que seria o salário do reclamante. E esse dinheiro aplicado vai ultrapassar o salário do reclamante. Estamos falando de dano material, ok? Por essas razões, por tudo que aqui se coloca, pelas alegações da concorrência da culpa, para não dizer exclusiva, a reclamada vem pugnar pela reforma da sentença para que seja aplicado o princípio da razoabilidade, para que seja minorado o valor dos danos morais, assim como sejam minorados os percentuais atribuídos aos danos materiais e, mais do que isso, que não seja aplicado o artigo 950 de forma que o reclamante seja inserido na folha de pagamento da reclamada, se este for o caso, para, inclusive, que se viabilize a operação desta. A rigor era o que tínhamos, em princípio, a sustentar. Agradeço a atenção. Doutor Alexandre, quer prestar algum esclarecimento? Presidente, chamou a atenção a sustentação oral no que diz respeito ao valor fixado para a título de indenização por danos materiais. Estou verificando aqui que parece que de fato houve um equívoco no meu exame em torno da... Um equívoco de minha parte em torno do exame. Ele está destacando aí que porque essa indenização foi determinado o pagamento dela de uma só vez. Quanto ao pagamento de uma só vez, eu não tenho dúvida. Eu falo quanto ao percentual que foi fixado. E o que ele está destacando é que esse dinheiro aplicado, ele daria mais da metade do que recebia. Portanto, daria mais do que o percentual maior do que o integral da remuneração dele. Mas aplicado, né? Pois é, mas foi o que talvez tenha até me levado a esse equívoco, porque eu estou revendo aqui a sentença, porque esse processo, na verdade, a sentença ele já voltou ao tribunal, segunda vez que ele aqui está, e veio, e na segunda sentença não houve alteração dos valores arbitrados quanto a danos, né? Porque ele só voltou para julgamento da rescisão indireta, que foi julgado improcedente. Exato. E ficaram sobrestadas as demais matérias. No meu voto, eu estou mencionando aqui perda de 7%, conforme a tabela da SUSEP, que e, na verdade, a sentença está fixando em 50%. Isso aí. Aí é que está o meu equívoco. Então, eu estou querendo ver. Pois é, mas essa perda de 7%, para ele, significou muito mais, porque o que eu estou vendo aqui, que foi apurado pelos autos, mas eu vou que ele ficou incapacitado para a função que ele exercia. E como ele é um profissional não qualificado, não tem escolaridade, isso trouxe uma inviabilidade de ele exercer também uma outra profissão. Presidente, mas eu vou rever, porque, na verdade, a minha proposta de voto foi feita considerando a perda de 7%.
Eu realmente me equivoquei ao analisar a base de 50%. Quer pedir uma vista? Então eu quero para a próxima Pedir vista, né? sessão, por Então ele gentileza. está pedindo vista para a próxima sessão Perfeitamente. para dar uma examinada melhor nessa questão. Tá? Perfeitamente. Obrigado a todos, bom dia. Obrigado. Bom dia. Ainda na pauta do excelentíssimo relator, doutor Alexandre Wagner Moraes Albuquerque, a inscrição para sustentação oral na data de hoje, no 13 da pauta, é o ROPS 1765.10/2014. Escrito doutor Mauri de Paula Santos, pelo recorrente. Recorrente é Nívia Maria Felício Rufino, recorrido Master Brasil S.A. Houve um equívoco nesse, não. É 10765, Sindicato dos Empregados no Comércio Uberábil. Perdão. É isso. Eu abri. É, sindicato. Qual? Não, 10765? É, Não, 13. 13 da pauta. É isso. Sindicato dos Empregados no Sindicato dos Comércio Empregados, Uberábil ok, da região. Caiu Sim. no processo errado. Falou outro nome. Sim de vidro, ok. Doutor 14. Alexandre está com a palavra para a conclusão. Recorrente Sindicato dos Empregados no Comércio de Uberaba e Região, Sindividro MG. Registro. Eu conheço do recurso interposto pelo réu, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Fazer uso da palavra, doutor? Sim. Pois não. Primeiramente, é uma questão de ordem que foi suscitada anteriormente em relação ao rito, que está no procedimento sumaríssimo, e a ação ela não comporta procedimento sumaríssimo, e foi levantada essa questão para o doutor Gustavo, até o Ministério Público pediu vista do processo, e sobre a questão do processo que tinha que estar tramitando pelo rito ordinário, até porque para favorecer a questão de eventual recurso para o TST, porque trata de ação de representação sindical. Então, só gostaria de... Foi julgado como recurso sumaríssimo. sumaríssimo. Você já voltou? Era meu, Essa questão foi suscitada... Foi na vez anterior que o processo esteve em pauta. Sim, exato, ele é remanescente. Aí você... Nessa questão, até a sentença, na verdade, a sentença foi proferida com relatório e não no rito sumaríssimo. Parece que a questão é só de distribuição Acho aqui que foi do recurso, né? Então seria o caso de determinar que a distribuição fosse feita como recurso ordinário. Recurso ordinário. Exatamente. Isso Essa questão de ordem foi um erro aí do sistema, mas isso pode ser feito aqui no próprio voto, gostaria de para constar. viabilizar o seu recurso, Perfeito. né, doutor? Aí, Quanto ao mérito, doutor Alexandre, pode. Na verdade, eu teria que fazer o voto segundo os ditames do rito ordinário, né? Porque eu só fiz como rito... Certidão de julgamento. Só de certidão de julgamento. Quer tirar do pauta? Então, também para a próxima sessão. Para a próxima Perfeito, sessão? excelência. Tá pedindo uma vista para examinar melhor essa questão do rito e vai ficar para Então, a questão do rito já está definida, né? A Secretaria da vai Turma vai fundamentar alterar. e modificar. Na verdade, o voto deve ser no mesmo sentido, só vai ser formatado, vamos dizer assim, e fundamentado Vai efetivamente. ser trazido novamente a pauta dele. obrigado, um bom dia para todos. Obrigado, senhor. Obrigado. Por fim, na relatoria do doutor Alexandre Wagner de Moraes Albuquerque, nós temos inscrição para sustentação oral no 18 da pauta, 11.025.26/2015. Um agravo de petição. Em que a inscrição do doutor José Jorge Neder pela agravante. Ele vem cadastrado. Muda o cadastro. Agravante é Fúvia Paranaíba Vilela Vilas Boas e agravados Ademir de Assis Pereira e outros.
Doutor Alexandre. Presidente, eu rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso, arguída pelo agravado. Conheço do agravo de petição interposto pelo embargante. Deixo de conhecer os documentos que eu enumero porque foram juntados com o recurso. Também conheço da contraminuta. Rejeito o pedido de efeito suspensivo. E também a preliminar de nulidade por cesseamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional. No mérito, nego provimento ao apelo, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, com alguns acréscimos que faço na certidão. Minha Palavra, proposta. doutor. Excelentíssima senhora presidente, demais componentes, outra representante do Ministério Público, que nos traz à tribuna justamente esse agravo, o teor desse agravo de petição. Esse processo tem origem na Vara do Trabalho de Três Corações, onde tramitou-se uma ação trabalhista contra uma das agravadas, em que a hora agravante não compõe o polo passivo daquela ação, porque ela é casada com um dos sócios da empresa reclamada, cuja empresa, já na fase de execução, teve declarada a sua incapacidade, a falta de personalidade dela, e em fase de execução de sentença, buscou-se do outro juiz determinar a penhora de um bem pertencente à agravante de seu esposo, ele sim, sócio minoritário da empresa, sendo que naquela oportunidade havia e há ainda um imóvel da própria reclamada e que o juiz não aceitou a penhora, dizendo que havia um impedimento sobre o mesmo, impedimento esse que não existe mais, porque foi de uma ação proposta pela Fazenda Federal contra a principal reclamada e que já havia sido liquidado. O próprio juiz havia determinado à secretaria do juízo que informasse o registro de imóveis para que suspendesse aquele impedimento, e isso a secretaria não fez, e eu não sei por que razão o procurador de então da reclamada também não tomou essa providência de diligenciar nesse serviço. Com isso, o juiz de lá determinou que houvesse uma penhora em cima desse imóvel pertencente ao esposo da agravante, da qual ela é casada em comunhão parcial de bens. Em decorrência desse fato, determinada a praça, ela foi intimada da praça, interpôs um embargo de terceiro, onde ela requereu o efeito suspensivo, requereu produção de provas, e o douto juiz, naquela oportunidade, limitou-se a receber o seu embargo de terceiro e abrir vista à parte contrária, e em seguida, sem qualquer produção de prova, julgou o feito, julgando improcedente, inclusive quanto ao pedido de assistência judiciária, que o juiz se omitiu com referência a isso, nada disso nos autos. E, naquela oportunidade, a hora agravante havia requerido a nulidade da penhora, porque não foi feito por um engenheiro devidamente habilitado, mas por um serventuário da própria Secretaria do Juízo, onde ele limitou-se a fazer avaliação da terra nua, da nua propriedade, sem considerar uma plantação de mais de 10 mil pés de cafés, aliás, 10 mil pés de cafés, não, desculpa, mais de... Cadê o... Mais de 100 mil pés de cafés, que na oportunidade dos embargos, a agravante apresentou um laudo que o juiz não considerou também, dizendo que foi feito só por ela, mas também ele não permitiu que ela fizesse outra prova, e
esse imóvel foi avaliado em 500 e poucos mil reais e um laudo que ela apresentou avaliando essa terra em torno de 1.800.000 reais. Só a plantação de café está colhendo hoje mais de 100 mil sacas de café. Estão na fase de colheita. Eu conversei na segunda-feira com o dono do imóvel. Um dos executados principais da execução, sócio da empresa. Em razão desses fatos todos, entende ainda mais, quando foi pedido o efeito suspensivo, o juiz também negou o efeito suspensivo aos embargos de terceiro e não permitiu que fosse garantida a direito-meação à hora agravante, ao argumento de que ela teria se beneficiado do fruto do trabalho do reclamante, hora agravado. Na verdade, isso não pode acontecer, porque ela tem uma empresa própria, não depende do sustento do marido, ela tem vida própria, isso foi trazido dos autos. Sua Excelência, o senhor relator, com todo respeito, está indeferindo a juntada, não está conhecendo esse documento, que foi juntado realmente em fase recursal, mas vamos entender, mas pedindo a reconsideração de Vossa Excelência, partindo da premissa que nós temos que produzir a prova no processo enquanto se permitir o trânsito, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado da ação. Razão pela qual nós entendemos que se deve, sim, dar provimento ao presente embargo, para que se preserve a meação da agravante, que se faça, principalmente esses dois tópicos, que preserve o direito de meação dela e que se faça uma nova avaliação nessa terra, porque uma terra de 500 mil reais tem 200 candidatos que querem comprar. Uma terra com uma plantação de café, que tem 5 anos só de plantação, presumo que vai levar 15, 20 anos produzindo café. Qual é a fortuna que a agravante vai deixar de receber, porque no laudo, na avaliação que foi feita, não fez constar essa plantação de café. Razão pela qual, data vênia ao voto do ilustre relator, nós pedimos que seja dado provimento ao presente agravo. Presidente, só esclarecendo alguns pontos, que a questão do efeito suspensivo não é própria dos recursos trabalhistas, então por isso é que ele não está sendo deferido. Quanto à justiça gratuita, a agravante não comprovou a condição de miserabilidade, por isso é que está sendo indeferido. Os documentos realmente juntados com o recurso foram intempestivos, né? Trata-se de agravo, de embargo de terceiro, de forma que a prova é eminentemente documental, e o indeferimento da prova oral, penso eu, não prejudicou a agravante. E acrescento apenas que os bens indicados pela agravante à penhora, perante o cartório de imóveis, eles estão gravados. O senhor mencionou que uma condição, por culpa talvez de secretaria judicial, não se encontram eles não foi baixado o ônus que sobre ele pesava, mas no cartório ele ainda está gravado. Então eu mantenho a minha proposta de voto, presidente. Eu indago se há divergência, eu também sou votante nesse processo, eu não tenho divergência. Eu também não. Está decidido por unanimidade. Nós temos o voto do relator. Obrigado, Excelência. Bom dia. Tem mais algum, doutor Alexandre? Não. Então vamos continuar na... Nós temos aquele pendente, doutor. Vamos terminar do doutor Alexandre. O advogado está aí? Tá. Então vamos do pendente da doutora Ana. É física agora, né? Não, PJE. PJE. Ana Maria. Fala, doutora Ana. Não houve o registro e ficou esse pendente da relatoria da doutora Ana Maria Espica Cavalcante, o 25 da pauta, RO 11.451, traço 17.2015, escrito para sustentação do Dr. Ricardo Eugênio da Cruz Vitorino, pelos recorridos reclamantes Davidson Lucas Ferreira e Everton Andrade Ribeiro. Doutora Ana,
Está com a palavra para... Senhora presidente, eu queria só, antes de ler a conclusão, esclarecer que eu ressalvo nos fundamentos o meu posicionamento, mas já fiz o voto adaptado, considerando o entendimento da maioria da turma, ok? Conheço do recurso ordinário interposto pela reclamada, no mérito, rejeita a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho e a arguição de litisconsórcio passivo necessário e dou provimento ao recurso para afastar a condenação na obrigação de promover a convocação e admissão dos reclamantes para exercer o cargo de técnico bancário novo, carreira administrativa, ficando sem efeito a antecipação de tutela concedida para a convocação e admissão dos autores. Determino que seja expedido ofício ao Ministério Público do Trabalho, com cópia desta decisão e das peças informativas do processo, para que sejam tomadas as providências que a espécie comportar. Inverto os ônus da sucumbência, com custas no importe de R$ 1.200, calculadas sobre o valor atribuído à causa, R$ 60 mil pelos reclamantes, isentos, em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita, podendo a empresa pleitear a devolução do excesso na forma da Instrução Normativa número 2 de 2009 da Secretaria do Tesouro Nacional. Está com a palavra, doutor. Senhora presidente, eminentes julgadores, tenho observado pelos julgados que foram proferidos dessa turma, o entendimento dessa correnda turma. Só que esse concurso, ele é regionalizado. Então nós estamos falando do polo de Divinópolis, como também tem um polo de Varginha, Belo Horizonte. Quanto ao polo de Divinópolis, eu sempre defendi, senhora presidente, que a prova deveria ser apresentada de maneira local. Por quê? A gente deveria provar que os terceirizados estão livremente trabalhando nas agências bancárias. A par disso, nós tivemos o cuidado de juntar os editais de licitação, dispensa de licitação. Se fizermos a leitura do objeto dessas dispensas de licitações dos pregões, está lá, atendimento, autoatendimento, trabalho específico de terceirizar nas agências bancárias. Juntamente com os editais, tivemos todo o cuidado de promover atas notariais em que constata a presença do terceirizado trabalhando livremente nas agências bancárias. Não obstante as atas notoriais, há nos autos mais de 100 gravações constando os terceirizados nas agências. Então eu faço um registro que a Caixa, numa situação dessa, criou um obstáculo incontornável juridicamente dizendo. Por quê? Não há qualquer amparo legal de permanência de terceirizar nas agências bancárias. Sempre aprendi, no âmbito da administração pública, que o terceirizado, de alguma maneira, compõe-se à máquina pública, auxiliando. Essa é a visão que eu tenho, que eu sempre tive como advogado público, hoje advogado privado. Isso é uma situação, tradicionalmente, uma situação inafastável. Mas determinadas funções, elas não podem ser auxiliadas por terceirizados, seja como auxílio ou no efetivo exercício do cargo. Porque a atividade técnico bancário novo é específica do técnico bancário novo. Tem um grau de cumplicidade, de sigilo de informações. Então, doutor Paulo, até em razão de diversas demandas que houveram, oriundas desse egrégio tribunal e de outros tribunais, juntamente com a ministerial, eu junto uma decisão do Tribunal de Contas da União, determinando à Caixa, a partir de 2013, toda a rescisão contratual com terceirizados. Agora, aí a Caixa não faz isso. Então nós estamos completamente, o concurseiro, ele se vê numa situação completamente absurda. Por quê? Quanto ao polo de Divinópolis, eu patrocino a maioria das demandas. Os meus clientes que lá se fazem presentes nas agências por força de ordem judicial, eles são treinados pelos terceirizados.
Então, é uma situação que a Caixa Econômica Federal, diante de uma política de governança que eu venho brigando desde 2010, a partir do concurso público para advogados, que ao invés de convocar os advogados, contratava história de advocacia, em vários momentos eu tive êxito na primeira, segunda, no TST, é uma política de governança que vai em detrimento dos concursados. O concursado, ele de alguma maneira, ele sacrifica a família, o pai, a mãe, o marido. Essa política de governança, se a Caixa tem interesse de manter essa política de governança, não faz concurso público. Por quê? Foi o maior concurso da história da Caixa. Houveram mais de 1 milhão de inscritos. Houve aprovação de 33 mil aprovados. Convocaram 5%. Eu tenho diversas pessoas no meu escritório, diversas, que fizeram os exames médicos e não foram admitidos. A situação que a Caixa coloca. Só cabe a mim recorrer a essa justiça. Nessas posições em que as pessoas foram convocadas para realizar os exames médicos, vários, que são os meus clientes, pediram demissões nos cargos em que estavam. Uns eram gerente do Itaú, gerente de outros bancos. Então, a Caixa criou uma situação, juridicamente dizendo, incontornável para ela. Agora, quanto à atividade de técnico bancário novo executada por terceirizados, relativo ao polo de Divinópolis, eu não tenho dúvida disso, não. A prova é muito extensa. Eles estão livremente trabalhando na atividade bancária. Uma situação que peço aos senhores para rever esse posicionamento, considerando o entendimento do TST, considerando o entendimento das turmas desse egrégio tribunal, que eu sei que esse egrégio tribunal hoje se divide. 5 turmas a favor, 5 turmas contra. Mas, de qualquer maneira, há uma divergência de entendimento nesse egrégio tribunal, senhora relatora. E é um ponto importante que eu venho colocado, e ele foi aceito pela terceira turma, considerando os entendimentos de 50% das turmas desse egrégio tribunal, do TST, que os efeitos da improcedência sejam a partir do trânsito em julgado. Isso porque esses dois reclamantes já se fazem presente nas agências bancárias, por força de liminar proferida em sentença, já fizeram o curso de treinamento para atividade técnica bancária novo. Eles já estão a Caixa, com essa colocação nas agências bancárias do interior do oeste de Minas, a Caixa, de alguma maneira, que eu venho observando, está inibindo a Caixa de contratar terceirizados. E a permanência de terceirizar nas agências, hoje, apesar de não ter amparo legal, pode ser até economicamente razoável, mas depois vira uma bola de neve em razão de diversas demandas que esse egrégio tribunal tem. Então, eu tomei o cuidado de atravessar uma petição, juntamente com os diversos julgados desse egrégio tribunal, da não admissão dos recursos de revista da Caixa e dos entendimentos do TST, demonstrando a divergência que tem em todo o Brasil, de maneira que os reclamantes permaneçam no exercício da atividade até o trânsito em julgado. Não haverá qualquer prejuízo ao erário, porque eles não estão no exercício da função, há contraprestação deles. E eu estou solicitando que seja permitida uma apreciação pelo TST, considerando a decisão majoritária do TST. Eu não tenho dúvida nesse processo da terceirização. Tanto é que Vossa Excelência determinou que seja oficial do MP, em razão disso. Mas eu acho que a ordem jurídica, a segurança jurídica, o equilíbrio jurídico, ele deve ser visto com cautela. Os reclamantes foram aprovados no concurso público, passaram em todos os exames médicos.
apresentaram toda a documentação. A divergência é muito significativa. Então, na pior das hipóteses, peço para que a improcedência, os efeitos da improcedência sejam aplicados a contar do trânsito julgado, para que possa permitir aos reclamantes uma discussão no TST. Assim que eu peço. Obrigado. Bom, o revisor aqui é o doutor Alexandre, né? Entende? Doutor. Sou eu. Doutor Paulo não tem divergência, né, doutor Paulo? Não, a gente tem um entendimento, só para dar uma satisfação para o doutor aqui, a questão é essa mesmo, está dividida, existe essa divisão no país. Tem até uma participação aí do Ministério Público também, já interpôs uma ação civil. Ela vai prosseguir essa discussão, na turma nós temos esse entendimento, a ilustre relatora faz uma ressalva, a gente sabe da confusão que foi criada nessa contratação, mas é um cadastro de reserva e tem uma manifestação do Supremo sobre essa vedação de se fazer o concurso com cadastro de reserva, para não criar exatamente o que está acontecendo. Mas isso aí vai prosseguir, né? Eu vejo que o direito não é ciência exata, é isso que vai acontecer. Eu acho que uma hora ou outra vai surgir, inclusive, um sobrestamento aí no próprio tribunal para analisar essa matéria aí de forma quase que unânime. Imagina, 5-5. Pois é. Não é? Mas é a discussão, por isso que eu estou acompanhando. A matéria já é muito conhecida. Nós também do MP, nesse caso está sendo enviado peças para o Ministério Público, mas o Ministério Público, na verdade, ele tem recebido muitas peças já de outros processos, eu acho até que nem seria o caso de enviar mais. E ainda que, com relação a Divinópolis especificamente, fosse demonstrada realmente a terceirização ilícita, ainda restaria a questão da preterição dos demais concursados também, né? Então, fica decidido nos termos do voto da relatora, da forma como já está proferido o voto, ela ficando vencida nesse aspecto. Assim se decide. Ok, obrigado.